Olá a todos, eu me chamo Daniel e sou aluno do primeiro ano de mestrado sob a orientação do professor Ayon. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa, cujo título é A Reconstrução de Modelos Radioativos da Fonte Central de Raios Gama do Centro Galáctico. Basicamente, esse projeto almeja investigar se a fonte central de raios gama do Centro Galáctico estaria ligada a pévatrons descobertos nesse local. E para explorar essa hipótese, a gente modelou as nuvens moleculares no interior dos 10 parsecs centrais do buraco negro Sagitário A estrela e calculamos o fluxo de raios gama provenientes do decaimento de pião zero em dois cenários distintos. O primeiro de uma fonte de raios cósmicos de injeção impulsiva e o segundo de uma fonte de raios cósmicos de injeção contínua, sendo que em cada caso uma imagem 2D desses fluxos fora feita, se obtendo diferentes resultados para cada cenário. Mas antes de irmos para os resultados, vou falar para vocês um pouco sobre o que são os raios cósmicos. Basicamente, os raios cósmicos são partículas carregadas que chegam isotropicamente do espaço e bombardeiam continuamente a atmosfera da Terra. E ao graficarmos o fluxo em função da energia desses raios cósmicos, nós obteremos um gráfico semelhante ao da figura 2, onde os pontos experimentais são muito bem ajustados por uma lei de potência com expoente alfa que muda em cada região de energia. Além do mais, podemos ver nesse gráfico que há uma quebra de energia na região de peta-eletronvolt, que é referida-se como joelho. E abaixo do joelho se conjectura-se que os raios cósmicos sejam de origem galáctica, mas as fontes onde eles são produzidos ainda são desconhecidas. Entretanto, chamamos todas as fontes capazes de acelerar partículas até pelo menos energias de peta-eletronvolt de pévatrons. E até hoje, apenas um pévatron em nossa galáxia foi relatado pela colaboração RESS, localizado na região do centro galáctico, muito possivelmente conectado a fases ativas passadas do buraco negro supermassivo Sagitário A estrela. E como nós estamos falando de pévatrons, a técnica mais poderosa que temos em sua busca e em sua detecção é a observação em raios gama. E para isso, a gente se utiliza-se de nuvens moleculares como centros geradores dessa radiação. Ou seja, se a gente tiver um acelerador de partículas que ejeta, por exemplo, no meio interestelar prótons que irão se propagar de maneira difusiva, esses prótons podem vir a se chocar com outros prótons que constituem majoritariamente as nuvens moleculares intraestelares. E um dos subprodutos dessa colisão é uma partícula chamada de pião zero, que por sua vez decai em dois fótons. E é esses fótons que aqui na Terra a gente pode detectar utilizando para isso, por exemplo, os telescópios Cherenkov. Além do mais, um fato importante é que a energia associada a esses fótons é de aproximadamente um décimo da energia dos prótons que os originou. Portanto, precisamos de raios gama na faixa de tera-eletronvolt para poder identificar prótons com energia em peta-eletronvolt. E como nós estamos lidando com uma propagação difusiva no meio interestelar, numa aproximação de difusão padrão, a propagação desses raios cósmicos nesse meio pode ser descrita, no caso esfericamente simétrico, por essa equação diferencial, onde nela nós temos que F é a função de distribuição de partículas com energia E a uma dada distância r da fonte num dado instante de tempo t. Esse primeiro termo aqui vai nos indicar a taxa de variação dessa distribuição devido à expansão esférica desses raios cósmicos, mais um termo de percas energéticas e mais um termo de fonte, que pode ser tanto modelado para o caso impossível quanto para o caso contínuo. No caso impossível, nós estamos lidando com partículas que são aceleradas durante um intervalo de tempo t muito menor que a idade do acelerador. Neste caso, essa equação diferencial tem como solução essa expressão, onde nela nós podemos ver o caráter de uma expansão esférica de 1 sobre r diff ao cubo, onde esse r diff é o raio de difusão, ou seja, a maior distância radial que partículas com energia E efetivamente se propagam durante o intervalo de tempo t após sua injeção no meio interestelar. Além disso, nós temos aqui o caráter de uma lei de potência e essa exponencial vai lidar como um todo
com as percas energéticas, tanto devida à evolução temporal quanto devida à evolução radial desses raios cósmicos. Portanto, ao se fazer um gráfico do espectro em função do logaritmo da distância em parsec para diferentes energias desses raios cósmicos, fixado para isso um tempo de, por exemplo, 10 a terceira anos, veremos que antes do raio de fusão o espectro se mantém constante e depois do raio de difusão o espectro decai exponencialmente. Já no caso contínuo, nós estamos num cenário em que as partículas são aceleradas durante um intervalo de tempo t equiparável com a idade do acelerador. Nesse caso, esta equação diferencial assume como solução essa expressão, onde novamente nós temos aqui uma lei de potência e essa função aqui é o ERFIC, que vai nos indicar o nível de saturação dos raios cósmicos a uma dada distância r da fonte. E ao fazermos o mesmo gráfico que antes, mas agora para o caso contínuo, veremos que antes do raio de fusão, o espectro decai com 1 sobre R, e depois do raio de fusão, há uma supressão do espectro devido à presença dessa função ERFIC. Portanto, tendo agora todo esse background, podemos avançar para a pergunta central do nosso projeto de pesquisa, que é tentar responder qual seria a origem da fonte central de raios gama do centro galáctico. Para isso, a gente tem como hipótese que ela se origina da difusão de raios cósmicos que partem do centro galáctico e interagem com as nuvens moleculares nos 10 parsecs centrais. E, utilizando o artigo de Ferrieri, onde a autora propôs um modelo tridimensional do gás interestelar no interior dos 10 parsecs do buraco negro Sagitário A estrela, como mostrado aqui na figura 5, ao implementarmos esse modelo com algumas simplificações e algumas nuvens moleculares, nós obtemos a morfologia mostrada aqui na figura 6. E dada a morfologia de cada uma dessas nuvens, somada ao fato em que nesse mesmo artigo nos é informado a massa de hidrogênio de cada uma delas, nós fomos capazes de produzir de calcular, na realidade, o fluxo de raios gama para uma fonte impulsiva e para uma fonte contínua, dado um tempo de 10 a sexta anos. E os resultados que obtivemos foram os seguintes. No caso de uma fonte impulsiva, como mostrado aqui na figura 7, nós vemos que o fluxo de raios gama ele tende a ser isotrópico. Já no caso de uma fonte contínua, como mostrado na figura 8, o fluxo de raios gama ele tende a ser mais intenso na região central e decair com a distância. Exatamente o comportamento que eu vos falei a instantes anteriores do decaimento de 1 sobre R do espectro no caso de uma fonte contínua. Portanto, os próximos passos que daremos nessa pesquisa é verificar se esse modelo que temos até agora reproduz os dados que se verificam experimentalmente e, caso for necessário, acrescentar mais termos na equação de difusão para torná-la mais verossímil. Portanto, desde já eu deixo o meu muito obrigado pela atenção cedida e meu agradecimento à FAPESP pelo apoio dado nesse projeto de pesquisa. Muito obrigado a todos.